Boa noite a todos. Com muito prazer que eu abro mais esta Quinta Cultura com a presença querida da lexicógrafa e linguista Laura do Carmo, que falará sobre um tema importantíssimo e que tem uma afinidade muito grande aqui com as atividades da Academia Brasileira de Letras na área da lexicografia, né? O título é Sobre a Lexicografia de Língua Portuguesa do século XVI ao XXI. Agradeço muito a presença de todos, também aos que nos assistem pelo YouTube, e tenho certeza que será uma palestra enriquecedora, que todos aproveitarão bastante para aprimorar o seu saber sobre questões lexicais atinentes ao português. Como é de praxe, né, apesar de ser uma linguista bastante conhecida no meio, eu vou fazer aqui uma breve referência às atividades da Laura do Carmo. Laura do Carmo é doutora em língua portuguesa pela UERJ e mestra em literatura brasileira pela UFRJ. É pesquisadora do setor ruiano da Fundação Casa do Rui Barbosa, onde desenvolve pesquisas relativas à dicionarística de língua portuguesa e à filologia, sobretudo na edição de textos de Rui Barbosa. Organizou os 2 volumes dos livros História Social da Língua Nacional, foi uma das responsáveis pela edição anotada e aumentada de A Linguagem dos Cantadores, de Clóvis Monteiro, entre outros. É uma das editoras do dossiê Gramáticas e Dicionários do Português, disponível no site da Fundação Biblioteca Nacional. O dossiê apresenta a coleção de gramáticas e dicionários da Biblioteca Nacional e da Casa de Rui Barbosa. Integrou a equipe dos dicionários UAS como lexicógrafa, coordenadora de revisão, coordenação de projetos e elaboração de manuais de redação. Portanto, como vocês percebem, estou aqui muito bem acompanhado, né, de uma valorosa lexicógrafa, a quem dou agora a palavra, né? Laura do Carmo. Boa tarde. Eu agradeço muito ao professor Ricardo Cavalieri pelo convite. Agradeço também à ABL por dar a oportunidade de eu estar aqui. Pelo convite, agradeço ao público presente. Sinto-me feliz por estar aqui com as senhoras e com os senhores, alguns rostos muito queridos e conhecidos. Outros eu espero conhecer. Melhorou? Tá, muito obrigada. Atualmente, mesmo nós, formados pela consulta e leitura no papel, somos tragados por aplicativos e informações online. Com relação a dicionários, as motivações mais frequentes para as consultas online são as mesmas que nos levavam ao papel: ter acesso a conhecimentos gerais ou de domínios específicos, ou resolver dúvidas linguísticas, significado, ortografia, regência, adequação de usos. Com ferramenta tão rápida e versátil à mão, em instante temos respostas condicionadas ao que a inteligência artificial entende ser a área de interesse do consulente. Por exemplo, para a palavra abacate, o texto trazido pela inteligência artificial destaca o valor nutricional da fruta. O abacate é um fruto comestível do abacateiro, Pérsia americana, rico em gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. É conhecido por seus benefícios à saúde cardiovascular, controle do colesterol, e assim continua. No Aulete Digital, assim como em outros dicionários,
A definição centra-se na descrição da espécie, árvore e fruto. Abacate é fruto do abacateiro, comestível, carnoso, de polpa verde amarelada e grande caroço arredondado. O nome científico da planta é informado no nome da planta, em abacateiro, por isso que não consta aí na definição do dicionário Aulete. A consulta ao verbo abastecer no Google traz resposta com estilo mais próximo àquele que encontramos nos dicionários de língua. Prover ou fornecer é a ação, seguida dos complementos, objeto indireto ou complemento relativo. Quem abastece, abastece alguém ou algo de alguma coisa. A consulta a essas mesmas palavras em qualquer dos dicionários contemporâneos disponíveis online, eu menciono os dicionários online mais conhecidos ali ao lado da tela, vai nos oferecer estrutura similar a esta que lemos no dicionário em elaboração pela ABL. O que vemos neste verbete, abastecer, demonstra a relevância da informação linguístico-gramatical que envolve a boa descrição técnica do lexicógrafo, classe gramatical, separação silábica, regência verbal, preposições selecionadas pelos verbos e por determinados sentidos, exemplos de uso e autoridade, ou seja, uma abonação colhida em texto literário ou não literário, além da definição bem elaborada. A estrutura e estilo das definições feitas pela inteligência artificial que usei para ilustrar replicam fórmulas desenvolvidas pela lexicografia. No caso do substantivo abacate, informa-se a essência da coisa designada, por meio de um definidor genérico. Abacate é igual a fruto. E de definidores específicos, que diferenciam esse fruto dos demais. Nome científico, comestível, valores nutricionais, etc. No caso do verbo abastecer, a definição inicia-se com um verbo de sentido similar, prover, seguido de dado semântico genérico, necessário, e mais informações relativas aos complementos. Este outro verbete, bruxa, transcrito do Dício, que é o Dicionário Online de Português, traz duas curiosidades. A primeira é o nome do lexicógrafo responsável pelo verbete. A segunda é a explicação dos campos do dicionário, como a conduzir o leitor que pode não estar familiarizado com os códigos, com os campos, com a ordenação das obras lexicográficas. As definições são bastante longas e pouco precisas. O definidor genérico da primeira acepção de zoologia, que está colorido de azul ali, é equivocado. Bruxa é igual a aspecto? Seria designação genérica para certas mariposas ou tipo de mariposa. Observem ainda o texto distenso e prolixo do campo etimologia. Etimologia, origem da palavra. A palavra bruxa tem sua origem questionável. Não é possível confirmar com toda certeza a origem da palavra bruxa. Assim como as respostas do Google são condicionadas pelo que a inteligência artificial calcula que vai atender melhor ao consulente, as definições dos dicionários são condicionadas por questões linguísticas e por fatores externos. Nenhum dicionário, antigo ou moderno, é a representação exata e exaustiva do léxico. O responsável ou os responsáveis fazem um recorte vinculado ao seu tempo, observando conjunturas ideológicas e sociais, convenções, conhecimentos da época, fontes documentais acessíveis, público-alvo, vivências da língua e conjunturas materiais, prazos, financiamento, tipo de recursos bibliográfico e informático, interesses comerciais, suporte para divulgação, etc. Os textos de inteligência artificial, como vimos, utilizam-se de dados e do gênero discursivo lexicográfico.
gênero que recua há séculos. Mas que gênero é este? Como essa tradição se formou no português e qual seu percurso? Os dicionários formam um contínuo? A imagem a seguir é de uma página de listagem alfabética de verbos latinos do século XIV, inicialmente elaborado como um dicionário gramatical latino, a que se acrescentaram formas equivalentes em português. Telmo Verdelho desenvolve análise interessante desse manuscrito, apresentando, entre outras características do documento, o registro do confronto entre o latim e o português e a emergência da lexicografia no espaço escolar. Eu ilustro o slide embaixo com 3 exemplos transcritos, né, deste documento manuscrito. Este documento não é único, mas é dos mais representativos para a história da lexicografia portuguesa. Revela técnicas que resultam nos dicionários impressos no século XVI, como o de Jerônimo Cardoso, cuja primeira edição é de 1551. Trata-se da primeira importante publicação, o Dicionário de Jerônimo Cardoso. É a primeira importante publicação em que uma extensa lista de palavras em português é apresentada em ordem alfabética. Houve 17 edições do Dicionário de Jerônimo Cardoso, sendo a última em 1695. No slide, na imagem, a gente vê um recorte da edição de 1592. Na primeira parte, a palavra em latim e o correspondente em português. Em outro segmento da obra, vê-se a palavra em português e o correspondente em latim, sem definição, apenas o equivalente. Assim como aconteceu com as outras línguas europeias, no português, a dicionarização acompanhou as necessidades da escrita e escolarização. O processo de dicionarização é acompanhado de reflexões sobre questões gramaticais. Lembremos-nos de que a ortografia ainda não estava definitivamente estabelecida e que as primeiras gramáticas do português são também do século XVI, século do surgimento da imprensa. Há outros títulos que ocupam, títulos de dicionários, né, que ocupam o espaço escolar até meados do século XVIII. Uma das obras mais estudadas e bastante influente na lexicografia subsequente é a de Bento Pereira, esta que está no slide. Nele nós vemos, no verbete lâmia, no prosódio, em vocabulário bilíngue latino-lusitânico, que é a transcrição do latim para o português, e o tesouro da língua portuguesa faz o inverso, a palavra em português e o equivalente em latim. Mas, nesse exemplo, lâmia, a gente observa que a decodificação era feita também por meio da glosa, ou seja, da definição mais elaborada, e não apenas uma palavra ou expressão equivalente. Então, lâmia é espécie de baleia voracíssima, fera que algumas vezes mata os próprios filhos, além de bruxa, feiticeira. O latim reduz-se e amplia-se o espaço tomado pela língua vernácula. Isso em todas as línguas europeias. Os primeiros dicionários monolíngues de língua europeias datam do século XVI. E o primeiro de português desse tipo é do século XVIII, o Vocabulário Português e Latino de Rafael Blutot, publicado entre 1712 e 1728. Como as entradas e as definições são em português e o latim aparece de forma secundária e não está presente em todas as entradas, podemos considerá-lo entre os dicionários monolíngues. A nominata, ou seja, a lista de palavras que tem entrada no vocabulário, é mais extensa do que a dos seus predecessores bilíngues. É uma obra de 10 volumes. Esta é a imagem da entrada bruxa, para a qual Blutot atribui 2 significados, mulher e certa ave.
Por que ocupa, então, tanto espaço na página? Além de definir, Blutot discute questões acerca da palavra e da coisa, registrando opiniões controversas. Etimologia e definição vêm confundidas no texto. Antes de explicitar o significado, primeiro ali de mulher, mulher que mata as crianças chupando-lhe o sangue. Então, antes de explicitar o significado, Blutot informa a origem da palavra e, em seguida, transcreve relatos autorizados que justificam a relação entre a mulher e a ave, e que fazem convergir os significados de strix, ave noturna, gênero de coruja, e lâmia, monstro. Essa obra fascinante mesmo, esse é o adjetivo, está disponível online em diferentes repositórios e formatos. Ilustra e é objeto de excelentes estudos. Cito de João Paulo Silvestre, publicado em 2008, Blutot e as origens da lexicografia moderna. Blutot procurou incluir em sua nominata termos que nomeavam realidades estranhas ao universo europeu, registradas sobretudo nos relatos de viagem. É impressionante o esforço de incorporação de palavras e significados, revelando sua cultura e a extensão da língua portuguesa naquele momento. Reproduz a informação contida nos textos que usa como fonte, ou enumera citações de diferentes autoridades, mesmo que as informações sejam imprecisas. Neste verbete, ele está falando da girafa, palavra que também é entrada do mesmo dicionário, sem que se faça remissão para este, nem em Jiratacaxém. O leitor é informado de que é a mesma coisa que girafa, e nem girafa está dizendo que é o mesmo que Jiratacaxém. Então, vamos ler. Jiratacaxém é o nome de um animal que se acha na Abissínia ou Etiópia Alta. É o maior animal da terra que se saiba, porque excede muito a grandeza dos elefantes, posto que não é tão envolto em carnes. Facilmente passam os homens por baixo dele, em cima de bons cavalos. As mãos têm altura de 12 palmos, os pés menos alguma coisa, e o pescoço com proporção e comprimento que possa descer e passer a erva do campo, da qual se sustenta. Porém, a Academia Francesa lhe chama cameloparde, por lhe parecer que é o camelopardalis, de Plínio. Na História Natural de Plínio Velho, a classificação é essa, camelopardalis. Então, a Academia Francesa lhe acrescenta que lhe convém este nome por ter cabeça e pescoço de camelo com manchas de leopardo, exceto que as deste animal são brancas e o mais do pelo é quase ruivo. A última frase do verbete explicita a incerteza sobre o conteúdo da definição. Não podem os autores falar com certeza em coisas que nunca viram. Os autores citados são quem dá a informação e quem a reproduz no dicionário. A seguir, eu trago o registro, uma imagem do dicionário do Antônio de Moraes Silva. É um carioca que estudou em Coimbra e elaborou o Dicionário da Língua Portuguesa, o primeiro dicionário verdadeiramente monolíngue do português, publicado em 1789. Embora a folha de rosto informe que a autoria de Blutot, somente reformado e acrescentado por Moraes Silva, são obras bem diferentes. O Dicionário de Moraes não tem caráter enciclopédico, é monolíngue, atualiza e acrescenta vários conceitos, simplifica a maioria das definições, inclui novas palavras e expressões, separa as acepções e insere a classe gramatical. Esse dicionário teve 10 edições revistas e modificadas e acompanhou a evolução da lexicografia de língua portuguesa até meados do século XX. Vejam como exemplo os verbetes bruxa e Jiratacaxém no Dicionário de Moraes. A indefinição do que seja Jiratacaxém continua. Girafa em Moraes apenas encaminha para Jiratacaxém. Ou seja, os dicionaristas ignoravam ainda que animal era esse.
quarta edição desse dicionário é de 1831. Ela seria a última edição a incluir as anotações de Moraes, elaboradas no período em que morou em Pernambuco, de 1794 a 1824, ano em que faleceu. Comentários encontrados em alguns verbetes demonstram o registro de conteúdo aprendidos no dia a dia, não em leituras, mas na convivência com as coisas e o português falado no Brasil. Temos dois exemplos, o verbete tapera e o verbete carreiro. No verbete tapera, na edição anterior, que é de 1823, o verbete encerra-se na palavra sapezal. Na edição de 1831, Moraes diz que a pronúncia no Brasil é tapera, com a tônica no é. Nos Sermões de Vieira, grande mestre da língua dos índios, vem acentuado tápera, mas sempre ouvi dizerem no Brasil tapera, o engenho tapera. Eu chamo aqui a atenção para o fato de que, provavelmente, esse acento gráfico no A não seria para marcar a proparoxítona, mas para indicar a abertura na pronúncia do primeiro A, em relação à prolação em Portugal, já que a palavra em tupi é paroxítona. Mas o que nos interessa aqui é o dicionarista estar registrando a sua vivência na língua em Pernambuco. Em Carreiro, a vivência do lexicógrafo aponta para equivalente mais usado no Brasil ou em Pernambuco. Carreiro, nesta acepção, é o espaço entre carreiras de plantas que se dispõem em linhas retas ou se plantam em regos paralelos, como o bacelo, as canas-de-açúcar. Na edição de 1831, ele acrescenta: cá no Brasil dizem um camalhão entre os regos de canas. Camalhão não era um brasileirismo, trata-se de escolha lexical brasileira para um contexto específico. A partir de meados do 800, a publicação de dicionários de língua portuguesa se expande com reedições e com novos títulos. Eu incluo apenas os nomes dos autores ou dos responsáveis, porque é a maneira pela qual nós conhecemos os dicionários. Se disser novo dicionário da língua portuguesa, ninguém vai se recordar que é o Cândido de Figueiredo, ou o dicionário crítico e etimológico da língua portuguesa é o do Solano Constâncio. Então, assim hoje, como nós falamos o Aurélio, o Aulete, o Ais, também naquela época era assim e nós continuamos. A lista mostra os nomes dos autores e as datas de publicação. A cada novo título, a atualização de sentidos, incorporação de novas fontes de consulta, aprimoramento da inclusão de dados linguísticos e da organização das informações na mancha gráfica. Acompanhamos a revisão do verbete bruxa em alguns desses dicionários. As cores mostram informações de mesmo valor semântico. Em Blutor, nós lemos que é mulher que mata as crianças chupando-lhe o sangue. No verbete do dicionário Moraes, está dito que é mulher que, sob poder do demônio, faz coisas de ordinário mal. Em Aulete está dito que é mulher que faz sortilégios. Sortilégio, segundo Aulete, é malefício ou artimanha. O pacto com o demônio ou o diabo persiste em todos os três dicionários e vai se manter até pelo menos a década de 1950, no dicionário de Laudelino Freire. Moraes Silva introduz novas informações, fazer coisas maravilhosas, que Aulete e Figueiredo traduzem de modo mais explícito, como deitar cartas, adivinhar o futuro e praticar outras artes misteriosas. Além disso, Moraes acrescenta a visão da suposição, inculca ter, que Aulete e Cândido de Figueiredo parafraseiam como segundo as crenças supersticiosas e se diz ou que o povo crê. Daí até então, no século XXI, os poderes das bruxas são colocados em xeque e relativizados nos dicionários. No verbete camarão, a informação escolhida pelos dicionaristas para descrever o animal será o tamanho. A mesma informação selecionada por Blutor como sendo a mais relevante para identificar o marisco.
Em Blutot, lemos: marisco que na forma e na cor é parecido com a lagosta, mas é muito mais pequeno, de maneira que os camarões vêm a ser como os anãos das lagostas. Em Moraes, ele é parecido com a lagosta, mas muito menor. Em Figueiredo, é pequeno. Em Aulete, a definição não está bem resolvida, pois salicóquio não foi palavra dicionarizada por ele. Segundo a 10ª edição do Moraes, seria pequena lagosta, também chamada de lagostim. Os elementos descritivos e comparativos foram substituídos pela classificação taxonômica. Crustáceo é mais específico, é mais exato que marisco. Mariscos são os animais invertebrados, marítimos, comestíveis. Crustáceo é um tipo de marisco. Crustáceo decapódio é o crustáceo com antena. A circulação de obras lexicográficas de língua portuguesa no século XX traz alguns dados interessantes. Até 1930, os dicionários que circulavam no Brasil eram elaborados na Europa. Em 1938, publica-se no Brasil o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, que será um sucesso pela praticidade e constantes revisões e atualizações. Eu marquei ali em vermelho aqueles que foram publicados em Portugal e verde os que foram publicados no Brasil. Depois que eu me dei conta de que ficou muito fluminense. Eu achei bom. Cada nova edição contou com a colaboração de linguistas e cada nova edição do Pequeno Dicionário contou com a colaboração de linguistas e especialistas de nomeada, como Antenor Nascentes, Hildebrando de Lima, Carlos de Laet, Aurélio Buarque de Holanda, Paulo Ronay, entre outros. Na década seguinte, são publicadas 3 edições do Dicionário de Laudelino Freire, e na década de 1950, a primeira edição brasileira do Caldas Aulete. Os dicionários de Freire e de Aulete são em 5 volumes. Nesse mesmo período, em Portugal, publica-se a 10ª edição de Moraes, com 12 volumes, e o Dicionário Lelo, que vem sendo adaptado e melhorado pela Porto Editora. A partir da década de 1970, com a publicação do Dicionário Aurélio, a lexicografia no Brasil e de língua portuguesa se renova. Até ele, as fontes de abonação eram textos de autores consagrados. Aurélio insere o texto de brasileiros contemporâneos e de fora do cânone, para autorizar os sentidos. Essa escolha manteve-se nas edições seguintes. Na primeira década do século XX, a publicação de dicionários ganha novo fôlego. Há pelo menos 4 publicações muito importantes: o Dicionário Wise, versão brasileira e versão portuguesa, a edição compacta e modernizada do Aulete, o Dicionário Michaelis, o Dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, além de novas edições do Aurélio. Há também, não relacionados na imagem, os dicionários de uso, organizado pela Unesp. Em seguida, assim como em todo o mundo, os dicionários deixam de ser obras impressas e passam a estar disponíveis em aplicativos ou em bases de dados. Quando os dicionários descrevem um mundo a que têm acesso, constroem um paradigma de autoridade, votado aos seus consulentes e aos lexicógrafos do futuro. Não importa se o acesso a este mundo tenha sido por contato direto, como Moraes, que vivia no Brasil, pela leitura, como Blutot, que se valia de relatos dos viajantes, conhecedores ou não daquilo de que falavam, ou pela consulta a outras obras lexicográficas. Equívocos e estranhamentos à parte, os dicionários resultam de trabalho cumulativo. Uns vão se apoiando nos outros, inclusive nos de outras línguas. No nosso caso, nos apoiamos nos dicionários franceses, espanhóis, italianos e de língua inglesa. Moraes simplifica o Blutot. Solano Constâncio, de 1836,
Valoriza a informação linguística, acrescentando sinonímia com reflexões críticas. Nós encontramos recomendações sobre o uso de preposições e comentários acerca da diferença entre arremeter e seu equivalente acometer. Estão destacadas em outra cor essas questões a que eu me refiro. Mais usado com as preposições a e com, contra, e na sinonímia difere de acometer porque este verbo não expressa a ideia de ímpeto, mas sim de começo de ação. E, além disso, ele traz a informação, faz uma análise etimológica, correta ou não, mas ele faz. Vejamos o exemplo na palavra girafa, a origem é apontada como sendo árabe. A palavra chegou no português pelo italiano, mas o étimo remoto é árabe. Aulete, 1881, registra novos termos, atualiza a nomenclatura científica na nominata e na descrição das espécies, escreve definições mais concisas, introduz as abreviações para identificar áreas do conhecimento, faz anotações sobre pronúncia, entre outros melhoramentos. Eu assinalei as questões mais relevantes aqui no caso, separação silábica, pronúncia, a indicação de que é um termo do Brasil de modo cifrado, Brasil, etimologia, zool, que é a abreviação de zoologia, além de ter a definição mais sucinta e técnica. Por exemplo, em girafa, ele diz que é o gênero de mamíferos da ordem dos ruminantes. A informação que excede, porque a girafa é isso. Agora, a descrição e onde vive a girafa, não, e está dentro de colchetes, indicando que é uma informação enciclopédica, que excede a definição. Né? Cândido de Figueiredo, a 7ª edição de Moraes, não está aqui exemplificada, mas ela incorpora os levantamentos lexicais feitos no Brasil. É de 1877, essa 7ª edição. Cândido de Figueiredo esmera-se em registrar... Cândido de Figueiredo, 1889, 1899, a primeira edição. Esmera-se em registrar o maior número possível de palavras e variantes gráficas. Ele dicionariza pela primeira vez muitos termos de uso regional, familiar e informal. Aí está uma foto de um trecho da nominata. Todas essas palavras marcadas com asterisco são palavras que, em tese, teriam sido dicionarizadas por ele pela primeira vez. Observem que as definições são muito sucintas. Jamanta é peixe de Portugal, jambé, tudo bem. E o interessante ali é que jambalueiro, árvore de Moçambique. Vejo a palavra no Museu da Sociedade de Geografia, mas suponho a corruptela de jambuleiro, ou seja, ele transfere para o leitor a responsabilidade de determinar se a palavra está ou não correta. Né? A 10ª edição de Moraes é fonte valiosa para regionalismo. A 10ª edição de Moraes é 1949, acho que é 49 a 54. Deixa eu só ver a data correta aqui para não dar informação. 1949 a 58, desculpa. É fonte valiosa para regionalismos portugueses, variantes históricas e classificações de zoologia e botânica usadas no século XIX. Laudelino Freire alarga os apontamentos acerca de regência verbal por meio dos inúmeros exemplos de uso. O dicionário de Aurélio é marcado pela concisão e elegância das definições, acompanhadas de abonações selecionadas com precisão, como as que lemos no verbete carreiro. Né? Abonação para a acepção, que é, para completar a definição, caminho estreito, atalho, vereda, ele seleciona uma passagem do livro do Gustavo Barroso que diz: arrimando-se ao bordão, subiu o carreiro íngreme que levava ao castelo. Também no sentido adjetivo da palavra carreiro, ele inclui uma abonação
velho boi carreiro, mugia dolentemente, para esclarecer o uso de ou relativo a carro. Então, velho boi de carro mugia dolentemente. O AIS 2001 e seguintes, porque agora ele é consultado só em formato de aplicativo, mas a primeira edição é de 2001, o AIS não se restringe a indicar de forma concisa, entre parênteses, a etimologia do vocábulo, mas relata diferentes hipóteses de derivação. Quando o étimo é controverso, há resumos do que diz a bibliografia relativa. No campo onomasiologia, o consulente encontra elementos antepositivos, Brooks e Strigg, com os quais poderá construir ou pesquisar palavras com a noção, com o sentido de bruxa. O segundo elemento antepositivo, Strigg, é um cultismo. Strigg é sinônimo de bruxa, coruja, vampiro, ou, segundo lendas orientais, é um misto de mulher e cadela. Como novidade nos dicionários de português, o AIS acrescenta a datação de primeiro registro escrito da palavra. No caso de bruxa, 1559, e está localizado na documentação para a história das missões do Padroado Português do Oriente. Os dicionários mais recentes levam em consideração esclarecimentos semânticos, etimológicos e contextuais elaborados pelos precursores. Não sei se vocês conseguem perceber que Aurélio e o AIS vão incorporando na microestrutura, ou seja, no verbete, várias informações que eu mencionei aqui, etimologia, rubrica temática abreviada, sinonímia, informações cifradas por analogia, informal. Então, os dicionários mais recentes levam em consideração esclarecimentos semânticos, etimológicos e contextuais elaborados pelos precursores. Os lexicógrafos analisam o texto das definições e refletem sobre os usos a partir dos corpora a que acessam, resultando em textos que podem ou não ser melhor conseguidos. Além disso, agregam as boas soluções encontradas por cada um na codificação dos dados, com destaques gráficos, abreviações, numeração, símbolos, cores, etc. E acrescentam novos campos, como os campos de sinônimos, antônimos, vozes de animais, coletivos, etc. Agora, já para concluir, um pouco de divulgação. Grande parte dos dicionários mencionados estão disponíveis para consulta online, de modo avulso ou organizado em coleções em diferentes repositórios, como Archive, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca Mindlin, da USP. Recentemente, a Fundação Biblioteca Nacional colocou no ar o dossiê Gramáticas e Dicionários do Português. Esse dossiê vem reunindo, é um projeto em curso ainda, então vem reunindo, como o título diz, um conjunto de obras que compõem o processo de gramatização no Brasil, a partir de 2 acervos do Rio de Janeiro, o da Biblioteca Nacional e o da Casa de Rui Barbosa. Os senhores poderão encontrar a maioria dos dicionários citados aqui, entre vários outros, no item coleção. Se a obra não estiver entre as digitalizadas pela Biblioteca Nacional ou pela Casa de Rui Barbosa, o dossiê encaminha para o repositório, onde a obra poderá ser encontrada. E eu acrescento aqui que o fato de os PDFs desses dicionários estarem disponíveis facilitou a localização dos exemplos que eu trouxe para os senhores. Muito obrigada. Bom, agradeço muito a Laura por essa maravilhosa palestra, não é? Que fez uma viagem pela dicionarística do português ao longo do tempo. E eu anotei aqui alguns rápidos comentários
para mostrar a importância do estudo lexicográfico, não só dentro da área linguística propriamente dita, né, mas como uma ponte para outras áreas de saber. Aliás, por sinal, dá para perceber que Blitor nunca terá visto uma girafa na vida, né? Eu fico imaginando a dificuldade de alguém ter que definir algo que nunca viu, né? Mas, por exemplo, uma ponte com mudança semântica de itens lexicais, porque quando o Moraes define bruxa como mulher que faz coisas maravilhosas, né, nós percebemos que no final do século XVIII, né, que é o momento que o Moraes publica, né, o adjetivo maravilhoso não tinha propriamente a limitação semântica que tem hoje, né, porque evidentemente, as nossas bruxas contemporâneas não fazem nada maravilhoso, né? Então, essa é uma utilidade do dicionário, né, que nos remete a outras áreas do saber linguístico, né, como é o caso da mudança semântica, né? Eu vou procurar aqui os meus óculos, que eu próprio estou sentindo dificuldade para ler o que escrevi. Um outro detalhe interessante, do ponto de vista do estudo histórico-cultural, é que o Moraes define girafa, conforme você mostrou bem, como animal maior que o elefante. Quer dizer, o consulente do Moraes, obviamente, tinha que saber o que era um elefante, né? Eu fico imaginando quem saberia o que é um elefante no Portugal do final do século XVIII, né? Já que o elefante certamente não é um animal europeu, né? Mas ele, sem dúvida, ele não teve hesitação em definir girafa. A girafa é maior que o elefante. Agora, se você não souber o que é elefante, o problema é seu, não é meu. Também você comentou bem como os dicionários, a partir de um momento, pela minha memória, a partir do Novo Aurélio, né, como era chamado, né, quando o dicionário começou a ampliar a formulação dos verbetes e incluir informação gramatical, né? Então, passou a conjugar verbo, dar plural de compostos e tal. Eu me recordo que o sempre lembrado, né, saudoso professor Bechara conversava muito comigo, ele, como grande lexicógrafo que foi, ele não era muito simpático a essa informação, porque não raramente a informação do lexicógrafo colidia com informações do gramático. E o exemplo que ele dava era sempre, no Aurélio, o plural de homem-rã, porque todas as gramáticas daquela época diziam que o plural de homem-rã era homens-rã, porque o segundo substantivo especificava o tipo do primeiro. E o Aurélio registra das duas maneiras, homens-rã e homens-rãs. Então, aquilo provocava no Bechara uma certa, digamos, restrição, né? Embora ele reconhecesse que era de muita utilidade, né, para o consulente, porque ali o consulente via no dicionário uma espécie de vade-mecum gramatical também. E também a boa informação no final que você está nos dando, né, que esse projeto maravilhoso, né, da Casa Rui Barbosa com a Biblioteca Nacional, um grupo de pesquisa de grandes linguistas e que está colocando à disposição dos pesquisadores a coleção de gramáticas e dicionários das duas grandes casas culturais, né, da nossa Biblioteca Nacional e a Casa de Rui Barbosa. Então, mais uma vez, Laura, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Você enriqueceu muito a nossa tarde e noite e espero que futuramente você retorne para novas palavras tão boas quanto essa. Tá bom? Obrigada. E antes de sairmos, na próxima terça-feira, no ciclo de conferências Pensar, nós teremos a conferência A Branquitude, com a acadêmica Lília Schwartz
coordenação do acadêmico Domício Proença Filho. E na próxima quinta é Cultura, a palestra Dom Pedro II e a França, Relações Culturais e Legado. A coordenação é do acadêmico Antônio Torres, aqui presente, e o palestrante é Leandro Garcia Rodrigues. Muito obrigado a todos, está encerrado.